Olá, tudo bem com você? E hoje vamos a mais uma aula de gramática. Pegue seus cadernos para estudos e anotações e vamos lá. Hoje o nosso tema então é o uso da vírgula e as interpretações que ela pode gerar numa frase. E aproveite também esse vídeo com um bônus de uma música para te ajudar a memorizar as regras da vírgula. Você saberia a diferença de sentido entre essas frases abaixo? Dê um stop no vídeo, pense sobre os sentidos e depois no final nós vamos voltar aqui para ver se os sentidos eram esses mesmos que você pensou ou se as regras da vírgula aqui podem te ajudar a compreender melhor algumas frases. É interessante, então, pensarmos o porquê de usar uma pontuação. Para que ela serve? Ela serve basicamente para esclarecer um sentido de uma frase, para dar o sentido, para deixar ela clara para o leitor. E isso vai fazer com que a ambiguidade seja evitada. Nós já falamos da ambiguidade em aulas anteriores, né? E vimos que se tiver ambiguidade, o resultado pode ser desastroso. Então, como é que eu faço para que o meu texto fique claro e preciso para o leitor, sem ele ficar confuso? Originalmente, aqui, segundo o linguista Flávio Jorge, sabe-se que até o século IV, todos os textos eram escritos sem pontuação. Imagina a confusão para entender as frases. Existe essa sentença do oráculo de Delfos, muito conhecida, do século VII a.C., que dizia assim: Ides, voltarás, não morrerás na guerra. Mas, como ela não tinha nenhuma pontuação, então gerava dúvida entre os leitores. Alguns acreditavam que o conselho era para ir à guerra. E se fosse para a guerra, voltaria a salvo. Mas, segundo pesquisas, estudos nessa região e época, era o contrário. Na verdade, se existisse uma pontuação na época, a frase seria mais ou menos assim: Ides, vírgula, voltarás não, aqui no sentido de não voltarás, é que o não antes ficava mesmo depois do verbo. Então, ides, vírgula, voltarás não, vírgula, morrerás na guerra. Ou seja, se for para a guerra, não vai dar certo, vai dar ruim, vai morrer. Então, imagina se você tivesse lido essa frase e tivesse ido para a guerra. Não seria um final muito feliz. E afinal, então, como usar a vírgula, hein? Vamos descobrir hoje aqui com a gente. E já vou começar, então, com um bônus. Quer dizer, antes do bônus, falando aqui do caso de quando eu não uso a vírgula. Não uso a vírgula em que situações? Então, não se admite a vírgula para separar sujeito de predicado, verbo de complemento e substantivo de adjunto adnominal ou complemento nominal. Tá, muito bonito, mas o que significa isso tudo na prática? Olha só. Então, caso 1. De todos os irmãos, aquele era o único sujeito decente. Nesse caso aqui, você pode perceber que a palavra decente é o que caracteriza a palavra sujeito. Então, ela é um adjetivo. E esse adjetivo está junto de um substantivo, que é o substantivo sujeito, está caracterizando ele diretamente. Então, nesse caso, eu não poderia usar a vírgula, ficando sem essa vírgula, o correto. Então, de todos os irmãos, aquele era o único sujeito decente. No caso 2, a chuva muito prolongada causou danos terríveis. Esse caso aqui é assim, o sujeito é a chuva muito prolongada. E para eu descobrir o sujeito é simples, é só pensar do que essa frase está falando ou de quem ela está falando. Esse de quem está falando ou do que está falando é justamente o sujeito. Então eu olho e penso, quem que causou danos terríveis?
A chuva muito prolongada. Ah, então ela é o sujeito. E eu não posso pôr a virgulinha ali separando o sujeito do predicado, né? O predicado seria o que o sujeito realizou, o que se sabe sobre ele. Eu poderia até falar com a pausa na respiração. A chuva muito prolongada causou danos terríveis. Eu até posso fazer essa pausa, mas a pausa da respiração não significa que eu tenho que pôr uma vírgula. As vírgulas servem para dar sentidos na frase e não para respirarmos enquanto falamos. Inclusive, se a frase for longa ou não, eu posso e devo falar com pausas, né? Até para, às vezes, uma entonação que eu quero dar à frase, ou para a respiração mesmo, né? Se a frase for longa, você vai falar tudo sem respirar, será que vai ter fôlego, né? Para falar a frase toda? Então, não precisa colocar vírgula a cada respiração, porque a vírgula não é para isso. E o terceiro caso, os tambores dizem que o fantasma voador vai ao encontro dos homens brancos. Mesma coisa, aqui o dizem é o verbo, então é o segundo caso ali, né? Separar o verbo do complemento. E qual seria o complemento desse verbo? O complemento do verbo, gente, é assim, é o que é necessário para eu entender aquela ação verbal. Então, por exemplo, se eu disser os tambores dizem e não colocar o complemento, vai ficar faltando ali. Dizem o quê? Tem que completar, e completar o sentido do verbo dizem. Por isso que esse termo em negrito é o complemento verbal, porque ele completa o verbo dizem. E nesse caso eu não posso também usar vírgula. Perceba então que nas situações em que é complemento, seja do verbo, do substantivo, eu não posso colocar vírgula, senão eu vou mudar o sentido da frase. E aí então ficaria direto sem vírgula nenhuma nessa frase. Eu até poderia falar a frase com as pausas, né, para respiração, mas sem o uso de vírgulas. E agora sim, então vamos a um bônus aqui que eu preparei especialmente para você, de uma breve canção de como eu posso utilizar a vírgula. Vamos aí então a alguns conceitos básicos do uso da vírgula. Para marcar a intercalação de um adjunto adverbial, uma conjunção, uma inversão, pleonasmo ou enumeração. Elipse do verbo pode até marcar para isolar aposto invocativo. Explicativo, nome de um lugar, são as vírgulas que vêm para separar. Beleza, então, pessoal. Então, essa é a música Atirei o Pau no Gato, adaptada para te ajudar no uso da vírgula. Certo, mas o que significa, então, cada verso dessa canção? Vamos descobrir. Verso número 1. Para marcar a intercalação de um adjunto adverbial. O adjunto adverbial é aquele termo que expressa lugar, modo, tempo, né? São os mais comuns, esses três. E quando ele está no local não habitual, ele deve vir separado por vírgula. Então, viu como a vírgula tem um sentido de existir, né? Não é só para respiração, como nós falamos. Então, seria assim, hoje, vírgula, porque indica tempo, então, adjunto adverbial de tempo. Hoje, vírgula, nos Estados Unidos, que indica um lugar, então, outra vírgula, mais da metade das mulheres trabalha fora de casa. E no caso 2, naquele momento, que indica tempo, adjunto adverbial de tempo,
naquele momento, vírgula, Alice perguntava a si mesma se poderia ter se transformado em Mabel. Olha só, então naquele momento tá com a vírgula ali, porque ele viria normalmente no fim da frase. A ordem habitual do adjunto adverbial é no fim, e como ele está no começo, então eu uso sim a vírgula nesse caso, assim como nos casos de cima. E depois diz assim, né, uma conjunção, vamos ver, como assim? Então, houve algumas resistências, vírgula, mas, o mas é uma conjunção, lembrando que a conjunção, como o nome diz, serve para juntar, então ela faz uma junção de partes da oração, ou junta duas orações diferentes, né? Então, houve algumas resistências, oração 1, mas as colônias serão devolvidas, oração 2. Para juntar essas duas orações, lembrando que cada oração gira em torno de um verbo ou locução verbal. Então, eu uso a conjunção mas, e aí, antes do mas, eu coloco a vírgula. Mesma coisa se eu usasse porque, por isso, pois, né? Essas conjunções todas aí eu coloco a vírgula antes dela. E se também a conjunção estiver no meio da oração, também coloco vírgula, só que aí vou pôr duas para poder separar antes e depois, isolar mesmo, né? E aí então fica assim: já foi decidido o seu afastamento, não há, portanto, o que reclamar. Olha ali o portanto no meio da segunda oração. Então, portanto, ele vem entre duas vírgulas, porque a ordem direta seria: já foi decidido o seu afastamento, portanto, vírgula, não há o que reclamar. Mas como aqui ele está depois do verbo haver, aí eu ponho a vírgula antes e depois dele. Isolo mesmo na oração. E antes do e, né? Essa dúvida também é muito comum, uso ou não, vírgula antes do e, como é que eu faço? Bom, tem dois casos em que eu uso sim a vírgula antes do e, normalmente eu não uso mesmo. Mas aqui nesses dois casos sim. Se ele tem sentido de mas, né, de ideia oposta, então ele não estudou e sabia de tudo. Então seria ele não estudou, mas sabia de tudo. Aí nesse caso eu uso a vírgula. Ou no caso B aqui, ela chegou e Renato fingiu não vê-la. Tenho dois sujeitos diferentes. Ela de uma oração e Renato da outra. Então eu ponho a vírgula sim antes do e nesse caso. E depois uma inversão. Esse inversão significa inversão sintática. Quer dizer, quando eu coloco o sujeito depois, normalmente, do predicado, a ordem normal seria sujeito primeiro e o predicado depois. Mas se eu inverter, aí sim eu ponho a vírgula para poder facilitar a compreensão do leitor. Veja que sempre é para facilitar a compreensão. É para isso que a vírgula existe, né? Para facilitar a nossa vida, para a gente entender melhor a frase. Olha, a mim tudo parecia absurdo. Então, o tudo seria o sujeito da oração, porque eu estou falando dele, né? Eu estou falando de quê? De tudo. Aí a ordem direta seria: tudo parecia absurdo a mim, mas como eu pus o a mim lá no começo e o sujeito ficou no meio, então põe uma vírgula antes dele. E no caso de baixo, mesma coisa. Colheram as maçãs doces as meninas do bairro, porque as meninas do bairro é o sujeito. Então, seria: as meninas do bairro colheram as maçãs doces. E como o sujeito está depois do predicado, então eu posso pôr a vírgula ali antes dele para facilitar a compreensão do meu leitor. E depois, pleonasmo, né? O que é pleonasmo mesmo? Seria a repetição de uma ideia, algo que já foi dito, falar duas vezes uma mesma coisa. Então, aos empregados, o nosso sucesso lhes devemos. Aqui você já falou aos empregados, não precisava do lhes ali na frente, né? Então seria o sucesso, nosso sucesso devemos aos empregados. O lhes está repetindo, está retomando empregados. Portanto, eu ponho a vírgula então
depois do aos empregados, que funciona como pleonasmo, como repetição. E no caso de baixo, mesma coisa. O relógio ouviram-no soar às 10 horas. Aí, nesse caso, então, como eu já falei o relógio, eu não precisaria desse no de novo, porque ele também retoma, né? Bastaria o relógio, ou então ouviram o relógio soar às 10 horas, ficaria na ordem mais direta. Mas como ele está em pleonasmo ali repetido, porque o pronome oblíquo no faz ele ser repetido, então eu uso sim uma vírgula depois de o relógio. E enumeração, essa aí é a mais conhecida, né? Acredito que a maioria das pessoas já saiba aqui, mas vale a pena relembrar. Então, existem uma sequência de elementos e eu vou colocar a vírgula para poder separar esses elementos da sequência. Adoro conhecer livros clássicos. Dom Quixote, Alice, Metamorfose e Hamlet são os meus favoritos. Olha as vírgulas aí entre as obras, entre os livros. Então, fiz uma enumeração, enumerar, como se fosse, né, 1, 2, 3, 4. Então, eu coloco a vírgula nesse caso também. Elipse do verbo. Como assim? O elipse vem, significa, né, escondido, oculto. Então, um verbo que está subentendido ali, está elíptico. Nesse caso, eu ponho a vírgula para mostrar que ele deveria aparecer ali, mas não apareceu. Então, olha, minha namorada gosta de pipocas. Eu, vírgula, de pizza. Às terças escrevemos cartas. Às quintas, vírgula, poemas. Essa vírgula deixa subentendido o quê? O verbo que está em elipse, que está oculto. Mas dá para saber qual é, porque já falou antes, olha. Às terças escrevemos cartas. Às quintas escrevemos, subentendido, poemas. Então, eu ponho a vírgula para elipse do verbo. E mais um aqui, então, aposto e vocativo. Bom, o aposto é aquele termo que vai explicar algo a mais sobre um elemento. Então, Plínio, vírgula, o filho do fazendeiro, vírgula, decidiu que moraria na cidade. Olha só, o filho do fazendeiro explica quem é o Plínio. Então, ele é um aposto. E aí eu devo, portanto, colocá-lo entre vírgulas. E no caso de baixo é Plínio, vírgula, venha almoçar. O vocativo é aquele termo que expressa com quem se fala, com quem se evoca, né? Por isso o nome vocativo, de chamar, evocar, avocar, que é tudo a mesma coisa. Então, Plínio, vírgula, venha almoçar. Estou falando com o Plínio. No caso de cima, eu estou falando sobre o Plínio. Olha como muda a interpretação da frase. Se eu tiro a vírgula ou se eu coloco, ela vai mudar o sentido, né? Então, se eu falo com ele ou se eu falo sobre ele. E termo explicativo. Isso aqui nós usamos bastante, né, em texto científico, texto que quer explicar alguma coisa, como o nome já diz, né? Então, olha, esse caso, por exemplo, pode ser resolvido rapidamente. Ou isso é uma rosa, ou seja, uma flor. Ou seja, é um termo que explica, né? Ou seja, um termo explicativo. Esses termos, então, que ficam para poder ressaltar uma ideia, incluir, exemplificar, colocamos entre vírgulas também. E o último aqui da nossa canção, né? Nome de um lugar. Isso aqui é para quando você vai fazer um cabeçalho, quando você vai assinar um contrato, né? Então, tem lá no rodapé do contrato Rio de Janeiro, vírgula, 29 de agosto de 2020. Essa vírgula serve para separar o local e a data. Bem simples também. Bom, beleza, gente. Então, agora que nós já vimos algumas regras, vamos voltar às questões. Olha lá, aquela do começo que nós vimos. Número 1. Foi estranho o olhar que recebi, vírgula, numa viagem, vírgula, de meu filho. Esse numa viagem está entre vírgulas porque ele expressa um adjunto adverbial intercalado.
Então, seria, foi estranho o olhar que recebi naquele tempo, né, naquele dia. Então, indica que tempo, lugar. De meu filho, eu fiz uma viagem junto com ele e recebi um olhar estranho dele. Olha o caso de baixo sem vírgula nenhuma, muda o sentido da frase. No caso 2, só o meu filho fez uma viagem, eu não. Olha, foi estranho o olhar que recebi numa viagem de meu filho. Agora, o de meu filho não tem vírgula antes dele, porque justamente ele caracteriza o substantivo viagem. Então, cai naquela regra lá do adjetivo ligado ao substantivo. Então, de meu filho funcionando como um adjetivo de viagem, está caracterizando a viagem. E por isso eu não ponho a vírgula ali. Né? Viagem de quem? Do meu filho. Então, só ele viajou. Então, não ponho a vírgula aqui, nesse caso. Caso 3 e 4, vamos ver. Mariane, a professora, está doente. Olha, no 3 eu explico quem é Mariane, porque está entre vírgula, é o aposto, né? Então, para isolar aposto e vocativo. Então, nesse caso, seria para isolar o aposto, que explica quem é Mariane. Falo sobre ela. E no caso 4, eu falo com a Mariane e ela não é a professora. Olha, uma vírgula mudou a frase toda, o sentido dela. Então, a vírgula aqui como interpretação de texto, importantíssimo saber isso. Mariane, a professora, está doente. Eu estou falando com a Mariane, estou explicando para a Mariane que a professora, que é uma terceira pessoa da conversa, que não está presente, ela está doente. Então, mudou o sentido. No 3, eu falo sobre a Mariane, que é a professora. No 4, eu falo com a Mariane e ela não é a professora é uma outra pessoa. Caso 5, não queremos participar desse evento. Aqui, eu não ponho a vírgula justamente porque o não está junto da ação querer. Então, eu nego a ação de querer, então não posso pôr a vírgula ali, porque senão eu não vou negar, eu vou fazer outra coisa, que é o que existe no 6. Não, vírgula, queremos sim participar desse evento. Olha só, se eu coloco a vírgula entre o não e o queremos, eu tiro essa ideia de negação do verbo querer. Então, o 6 é uma afirmação, nós queremos sim participar, por isso que tem a vírgula. Não, queremos sim participar do evento. E no 5, não queremos participar desse evento, nós não vamos ao evento, não queremos ir. Então, viu só, a vírgula muda toda a sua vida. E aqui, então, lembrando de você usar a canção para memorizar, né, para te ajudar. E vamos a mais uma questãozinha, então, para ver se você ficou fera mesmo no uso das pontuações. Só que essa é um bônus de pontuação que não necessariamente é vírgula, pode ser outra. Então, dê stop no vídeo e tente pontuar essa frase de modo que ela faça sentido. Depois volte para ver a resolução. Resolução. Então, fica assim, olha, um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro também. 2 pontos. Era o pai do bezerro. Eu podia até colocar uma vírgula aqui no 2 pontos, ó. E a mãe do fazendeiro também, vírgula, era o pai do bezerro. Certo? Então, olha só a pontuação mais uma vez, facilitando a compreensão das frases. E é isso então, pessoal. Muito obrigada pela sua presença na nossa aula e bons estudos para você. Até logo!